Peço desculpa pela minha voz, mas eu peguei uma dor de garganta de 2 dias para cá e ontem, dando aula à noite, piorou. Então, eu estou vindo aqui, mas estou com essa dificuldade de conseguir falar um pouco. Mas, de qualquer maneira, não queria deixar de faltar aqui, que eu acho extremamente importante, né, um debate na FGV, que eu enxergo nessa mesa uma amplitude de visões, né? Então, eu acho que abrir um espaço para que as pessoas não falem todas as mesmas coisas, com a mesma visão, eu acho que isso é uma coisa extremamente benéfica no momento que a gente vive no Brasil, essa dificuldade de debate, essa dificuldade das pessoas aceitarem a divergência. Então, ou seja, ter aqui esse espaço para que a gente tenha divergências sadias, qualificadas, com opiniões que a gente vai construindo ao longo da nossa carreira, eu acho extremamente relevante e agradeço ao Manuel por essa preocupação. Aliás, é isso que ele me recomendou, né? Ou seja, que o objetivo era exatamente, né, apresentar novas questões. Bem, falando tudo isso aqui, então, eu vou passar justamente ali pelo próprio título que eu dei aqui, já um pouco já coloco o tom da minha fala, que eu acho que um grande problema no debate é que, enfim, por ser um debate de especialistas, as pessoas às vezes só se centram no que elas são especialistas, né? Eu, por exemplo, eu não sou um especialista em finanças públicas, né? Eu sou um especialista em Rio de Janeiro, em desenvolvimento econômico do Rio de Janeiro, e a gente, o Mauro já falou que eu já fiz diversos trabalhos com ele, a gente sempre está trocando ideias, ou seja, a gente está sempre ali nessa busca de discutir a especificidade de um problema, de uma questão fluminense. E isso, então, mudando os ciclos, mudando os momentos que esse debate vai colocando, certos temas ascendem, mas, curiosamente, justamente pelo vazio de reflexão sobre o Rio de Janeiro, sem a gente propriamente entender qual é uma problemática de fundo do Rio. Então, num momento como agora, que tem um problema fiscal do Estado do Rio de Janeiro, você começa a ter vários chutômetros. É corrupção, aí como é que a gente vai ir contra um discurso desse quando tem um ex-governador preso? Mas será que, de fato, o problema da questão do Rio de Janeiro, ou seja, se devolver o dinheiro da corrupção resolve o problema do Rio de Janeiro? Há incentivo fiscal, então quer dizer que é ali que está o problema de receita pública do Estado, quando, na verdade, a ideia do incentivo fiscal é você estar inserido dentro de uma política de desenvolvimento. Então, você pode discutir a eficácia dessa política, mas não satanizar o incentivo fiscal como se ele fosse uma coisa que não deveria ser mais dada, ser travada, como às vezes acaba que tem um debate estéril, como eu vejo na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro sobre isso. Então você começa a ver uns chutes nesses, ou será que somente a questão da Previdência, será que, ou seja, fazendo ajuste da Previdência, o Rio de Janeiro volta para aqueles dados que o Mauro... É bom falar depois do Mauro porque ele deu essa contextualizada histórica. Então será que, ou seja, resolvendo o problema da Previdência, retomaria o Rio de Janeiro aquele curso, aquele processo de desenvolvimento, que ele sucessivamente, ao longo das últimas décadas, vai tendo uma retração considerada, então, ou seja, é um problema de fato estrutural? Então, ou seja, na verdade, a resposta não é uma ou outra coisa, mas como a gente insere isso e buscando, em particular, ver essa especificidade. Então, por isso que eu coloco ali como título, você tem que, além do problema financeiro, que é claro que é onde explicita, você coloca um Estado, ao meu ver, eu sou bastante crítico ao pacote do governo federal que o Estado do Rio de Janeiro coloca esse Estado de joelhos, uma imposição de uma série de medidas, onde a capacidade de negociação, poder de barganha, politização do Estado, articulação com outros Estados que estão passando problemas similares é praticamente nula. Então, é uma coisa de cima para baixo, onde, enfim, ele está com o pires na mão e rezando para que o máximo possível tenha agilidade ali, mas, obviamente, os técnicos do governo federal, eles têm uma noção de que aquilo ali também não é nenhuma saída para o próprio governo federal. Bem, falando aqui um pouco, então, o próprio seminário tinha essa ideia dos impactos na sociedade. Então, eu acho que a gente tem que contextualizar um pouco que a crise do Rio, na verdade, não é simplesmente uma crise fiscal, é uma crise econômica. Os efeitos da crise brasileira no Estado do Rio de Janeiro são mais que proporcionais. Surgem alguns indicadores que são, em certa medida, pelo menos na evolução dos últimos anos, fatos inéditos, e um desses é esse aqui, né? Ou seja, a taxa de desocupação, no segundo semestre, né, aqui do ano passado, ela passou a média nacional.
Isso aqui é o estado do Rio, né? Então, ou seja, e de lá para cá, a gente tem, então, uma taxa de desocupação no estado do Rio de Janeiro que é maior que a média nacional. Dados recentes, né, que agora eu estou na gestão também da prefeitura, ali na Secretaria de Desenvolvimento, Emprego e Inovação. A gente fez levantamento agora na variação desse segundo trimestre de 2017 com o segundo trimestre do ano passado. A cidade do Rio de Janeiro é onde houve a maior retração nessa taxa ou seja, a maior retração do emprego, né? Então, a maior evolução dessa taxa de desocupação. Então, tem algumas especificidades que explicam, ou seja, não é simplesmente um problema de gestão, é uma economia que ficou depauperada, que tem a gravidade social e econômica, o travamento econômico. E a gente não está falando de uma economia pequena, é importante entender isso. Porque, ou seja, os impactos de um quadro desse, numa economia como a do Estado do Rio de Janeiro, dificulta, em grande medida, qualquer recuperação nacional. Ao meu ver, pelo menos. Dificilmente vai haver uma recuperação nacional sem uma recuperação do Estado do Rio de Janeiro, tentando, enfim, enfrentar esses problemas. Eu vejo com grande angústia quando esse pacote do governo federal, ele não tem como pressuposto esse tipo de problemática. Você não vê ali, do ponto de vista de metas, você tratar a gestão pública com essa responsabilidade de enfrentar esse problema, por exemplo. E isso causa um problema. Por quê? Porque, às vezes, como o Mauro foi há alguns meses atrás, e creio que não é nenhuma visão propriamente dele, pelo que eu já ouvi falar dele, né? Ou seja, mas acaba que é um pouco a visão que o governo do Estado do Rio de Janeiro, nesse momento, está tentando se respaldar, e ele coloca, ou seja, que é uma variável que não controlamos a retomada da economia. Fizemos cenários muito conservadores, pensando isso na modelagem do pacote, né? Estamos considerando sair das dificuldades sem projetar uma retomada econômica. Então, ou seja, eu trago essa angústia, é um pouco a minha visão, né, pode divergir de algumas pessoas aqui, mas, ou seja, qual é a possibilidade de você, de fato, resolver o problema fiscal do Rio de Janeiro do ponto de vista duradouro, permanente, se esse quadro econômico que eu introduzi aqui anteriormente persistir? Isso não faz parte do modelo. É isso que ele está dizendo. Ok? Bem, aí que eu introduzo, enfim, antes de falar de Rio de Janeiro, eu gosto bastante dessa visão aqui do Orair, do Siqueira e Goubert, que são pesquisadores do IPEA, né? Eles até recentemente fizeram um trabalho que eu recomendo, que eles falam do expansionismo à austeridade. E aqui é um trabalho que eles quantificaram os efeitos do multiplicador do gasto público. E é importante, né, lembrar que esse efeito é para frente e para trás, ou seja, quando também você reduz o gasto público, você tem um efeito multiplicador recessivo. E aí, claramente, tem coisas que são óbvias, né? A gente não precisa colocar aqui, já foi falado, a questão, por exemplo, dos ativos fixos, que são investimento, né? Então, é claro que isso tem um efeito multiplicador considerável. Vamos centrar, porque eles fizeram isso por fases do ciclo econômico. Então, vamos centrar nas fases de recessão, que é o que nos interessa, né? Que é o que a gente vive nesse momento. E ele coloca, ou seja, numa fase de recessão, a importância do investimento, ninguém discute isso, né? Isso aqui, até a discussão era abrir margem para o investimento, mas ele coloca algumas coisas que é interessante, que é importante introduzir também, que, ou seja, são os benefícios sociais, são os programas sociais, e o gasto com o pessoal, tem um efeito positivo. Veja o meu caso, né? Aí eu falo aqui é um testemunho pessoal, né? Eu sou servidor do Estado, fiquei 3 meses com salário atrasado. Quando eu recebo o meu salário, eu não poupo. Esse é um dinheiro que circula na economia, ele induz a recuperação econômica. Então, ou seja, num cenário recessivo, em certa medida, o gasto com o pessoal, particularmente no caso do Rio de Janeiro, então, que tem esses atrasos absurdos, né? Ele tem um efeito de redinamização fundamental. Programas sociais nem se fala, né? Que são pessoas que, ou seja, ela não tem opção de gastar ou poupar. É gastar ou simplesmente ter ali uma condição de bem-estar piorada, gravemente piorada.
E eu vejo que o governo do Estado do Rio de Janeiro, né, eu vou depois mostrar alguns dados, mas, ou seja, nos últimos anos ele já vai fazendo algumas medidas de contenção. E ele vai cortando em tudo isso aqui. Não é só investimento aqui. Ele vai cortando em gasto com o pessoal de uma maneira, diria eu, num certo relativismo da legislação, porque, por exemplo, convenhamos, atrasar 3 meses de um salário do servidor público não tem previsão legal. Ao contrário, a previsão constitucional é a proteção ao salário. Então, ou seja, ele vai fazendo isso, vai botando restos a pagar imenso para os anos seguintes, de modo que a questão ali, eu sou servidor da UERJ, isso estrangulou a capacidade da UERJ em diversos meses conseguir manter o mínimo ali para abrir as portas, para funcionar a sua graduação. Então, ou seja, ele vai forçando certos gastos, diria eu, na marra, mas claro que isso com uma certa flexibilidade do entendimento jurídico disso, né, porque é claro que isso não está ao arrepio da lei, de acordo com o entendimento de uma série de desembargadores do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que acham isso uma excepcionalidade aceitável, mas, ou seja, ele vai cortando tudo isso, ou seja, ele cortou programa social, ele cortou investimento, obviamente, mas também cortou despesa com o pessoal na marra, que não é uma questão ali buscando eficiência, mas, pelo contrário, é parando os programas, parando a política pública. É esse tipo de realismo que a gente tem que ter do problema. Não é para gerar eficiência, é para gerar interrupção do funcionamento de certas atividades essenciais à população. Bem, mas então, ou seja, ele coloca aqui que esses efeitos são positivos no momento de recessão e, evidentemente, quando se corta, você amplia o efeito recessivo. Bem, aí, evidentemente, eu não vou entrar tanto nesse debate aqui, que é um debate teórico, né? Evidentemente, sou crítico a essa ideia dessa contração fiscal expansionista, eu vou depois mostrar um pouco os dados, porque eu sou contra isso, mas essa ideia de que, ou seja, num ambiente de incerteza e de pesada recessão pública, né, quando você vai combinando uma série de cortes e esse agravamento somado a um agravamento do quadro recessivo, né, esse é um problema que vai virando uma bola de neve. Eu gosto de falar assim, é como se você vai correndo atrás do próprio rabo. Por quê? Porque você faz corte, mas a receita cai mais. Você nunca fecha o equilíbrio. E aí a solucionática, podemos dizer assim, é buscar mais corte. Só que a receita cai mais. A gente vai ver a gravidade do quadro do Rio de Janeiro de queda de receita. De modo que a gente já está fazendo essas medidas de austeridade, é importante entender isso, para não achar que falta ou tem uma má vontade do governo do Estado do Rio de Janeiro. Pelo contrário, ele está cortando tanto que está parando de funcionar certos setores do Estado do Rio de Janeiro. E eu acho que, a meu ver, eu compartilho da visão do Mauro, tem que dizer aonde vai cortar, se quer um corte de fato substancial, porque pelo tamanho do Estado do Rio de Janeiro atualmente, ele não tem aonde fazer cortes substanciais para pesada queda da receita pública, para chegar ao equilíbrio. Bem, mas ao meu ver, aonde você tem esse efeito multiplicador ao contrário. Bem, aqui apresentando alguns dados, então a gente vai ver um pouco a evolução aqui da receita primária e da despesa primária, né, comparando as duas coisas, né? O azul é a receita, o vermelho é as despesas. Como vocês percebem aqui, a partir de um certo momento aqui, as receitas passam a cair, depois elas despencam, né, nos últimos 2, 3 anos, elas despencam. Só que as despesas, com alguma defasagem aqui de um ano, mas depois elas começam a cair, tentam acompanhar o processo. Só que a queda das despesas, ela não é na profundidade para conseguir equalizar essa queda de receitas. É mais ou menos, ao meu ver, o que aconteceu no início do segundo governo da Dilma, onde você faz um pesadíssimo pacote de cortes e no final do ano você tem um grande déficit fiscal. Por quê? Porque as receitas caíram violentamente mais do que o pacote de cortes que foi feito. É um pouco isso que está acontecendo no Rio de Janeiro. A gente está, como eu falei, correndo atrás do próprio rabo, porque, ou seja, aqui são a queda real, tá? Eu deflacionei isso. Então, ou seja, é a ideia de que se você vai falando que você tem que cortar despesa, mas aonde é que vai ver a inflexão disso aqui? Isso que eu estou querendo mostrar para os senhores. Isso que eu estou querendo chamar a atenção, o olhar dos senhores. Aonde vai haver uma inflexão nas receitas? Se a gente não fizer uma inflexão nessa queda das receitas públicas, dificilmente
problema vai ter uma solução. E a gente vai ter que começar a fazer opções sociais, que vai ter que ter um debate muito amplo para serem feitas. Porque aí vai ser, de fato, reduzir política pública. Isso aqui está, inclusive, ali no relatório atualizado do Tesouro Nacional, essa é uma tabela, um gráfico que eu peguei de lá, que mostra que o Estado do Rio de Janeiro, na variação do último ano, aqui, de 2015 para 2016, foi o estado onde teve a maior retração na arrecadação própria. Então é esse o nosso cenário, é um cenário explosivo de um caixa quebrado. E volto a falar, ao meu ver, mesmo com pacote ou sem pacote, não há nada ali que consiga conter essa trajetória de queda de receita. Por isso que eu e o Mauro Osório também, que ele vai compartilhar comigo, a gente fala que o problema está centralmente nas receitas. Aqui é o dado que ele antecipou que eu uso. Se você pegar uma série mais longa, você pegar ali de 2002, que é o governo da Rosinha, lembrando aqui, né, não sei se é Rosinha, depois é Cabral, Cabral 1, Cabral 2 e governo Pezão. Né? Então, estou pegando uma série bem longa, né, pegando diversas gestões, e eu fiz aqui a taxa média anual de crescimento da receita corrente líquida. Adivinha qual é o estado que tem essa menor taxa anual? E eu gosto de falar, é diferente de Minas e Rio Grande do Sul, porque geralmente isso é importante a gente fazer essa diferenciação, a famosa especificidade. Se a gente colocar que são os mesmos casos, há uma diferença muito sensível entre a taxa de crescimento média anual da receita para esses estados e a do Rio de Janeiro. Aí, Bruno, só uma coisa importante, porque a mídia coloca muito debate, o Rio de Janeiro teve um boom e não aproveitou. Ainda vou falar exatamente. A falta de planejamento, a falta de estrutura do Estado do Rio de Janeiro nem aproveitou o bom relacionamento do governo federal e estadual. Sim. Ou seja, não houve o boom que alguns dizem. Claro. Isso é que é uma outra coisa grave que está fora do debate, que é absolutamente fundamental, e esse dado teu mostra com clareza. Exatamente. Se houvesse um boom, a gente estaria ali, pelo menos, numa mediana disso aqui, né? Bem. Mas aí o que acontece? Tem esse problema, então, essa centralidade, esse problema de caixa. Eu gosto de falar que o problema do Rio de Janeiro, a gente tem que ver num tripé. É um problema, evidentemente, de fluxo de caixa, mas que tem uma razão estrutural, como eu botei ali, ou seja, você não tem só uma despencada da receita, ela estruturalmente é baixa. Soma-se a isso, que é o segundo perna aqui do tripé, um endividamento explosivo. Um endividamento explosivo que vai cair no pacote, porque o pacote, ele quer responder a isso aqui. O pacote não é para recuperar a economia do Rio de Janeiro. Aquelas taxas de desocupação, essa gravidade da economia do Rio de Janeiro ali, que está com dificuldade de retomar o seu dinamismo. Ele está querendo apenas fazer que isso aqui chegue em algum momento ali, que chegue a um ponto ali de estabilização. Isso claramente está escrito no pacote. Ou seja, o problema do pacote é dívida. Porque o pacote, o objetivo do pacote é o Rio de Janeiro voltar a ter capacidade de pagamento da dívida que o governo federal lastreou. E é só isso. É só isso. Por que eu falo isso? Por que eu falo que é só isso? Eu grifo isso. Porque a gente tem que evitar os eufemismos. Se coloca, às vezes, na imprensa que é um socorro para o Estado do Rio de Janeiro. Não é socorro. Porque ele não está buscando recuperar a economia do Rio de Janeiro. A preocupação é como um Estado que não tem capacidade de pagar, honrar essas dívidas, que ele explosivamente foi ali contraindo, voltar a pagar. Ou seja, a preocupação é o Rio de Janeiro não pesar no ajuste fiscal federal. É essa a preocupação. E por isso que eu falo, às vezes, que o problema do Rio de Janeiro tem que ver a dimensão federativa disso. Porque até que ponto que a gente pode ter um governo federal que pensa dessa maneira? Porque a gente está tratando aqui de uma unidade da federação e ele é o coordenador da federação. Então, até que ponto que a gente pode pensar que ele pode pensar, não, o problema não é meu. Eu só simplesmente não quero que o Rio de Janeiro me atrapalhe. Em particular, se a gente for ver, e eu coloco ênfase nisso, nos efeitos da gravidade de uma crise econômica nacional, ou seja, que não é uma coisa que o Rio de Janeiro, como o Mauro Osório falou ali, tinha capacidade de simplesmente fazer o dever de casa e se conter. Apesar de, eu num livro, A Cara da Gestão,
que se colocou nesse cenário de endividamento. Ela, podemos dizer assim, arriscou, né? Arriscou. Mas veja bem, é importante também falar em quais pontos que esse endividamento ocorreu. E, em particular, a maior concentração desse endividamento se dá para fazer investimentos públicos, em particular, para grandes eventos de caráter nacional. Então, ou seja, até nisso a gente tem que discutir federativamente. Por quê? Porque esses investimentos públicos poderiam ter sido feitos pela União, dado que eram obras para eventos nacionais, internacionais, grandes eventos. A jogada de endividar os estados para fazer isso era exatamente porque tinha um entendimento de que não ia chegar no momento ali que simplesmente você ia esquecer que foi um trato federativo. Até porque esse volume, essa escala de endividamento nessa proporção foi porque esses investimentos tinham que ser feitos a toque de caixa. Porque o evento tem dia e hora para acontecer. Então, ou seja, uma reflexão que se pode fazer é, provavelmente, um Estado como o Rio de Janeiro não tinha capacidade de tocar grandes investimentos naquela proporção, a não ser se endividando da maneira colossal como se endividou. Bem, mas o que interessa é, isso aqui nos põe refém de agora estar com o pires na mão com o governo federal. Só uma observação bem rápida, diferente dos outros estados, tá? Porque tem aqui colegas de Minas Gerais, o Espírito Santo eu não botei, mas peguei os estados que estão ali naquela questão mais crítica, né? Então, Minas Gerais, Rio Grande do Sul. Então, vocês vão ver que todos têm uma trajetória que nenhuma se compara à trajetória explosiva do Rio de Janeiro. Nenhum se compara. Então, isso é uma especificidade também. Isso aqui é o para frente, né? Aqui eu passo rápido por isso, é só para você ver o volume de encargos e juros, pessoal. Claro que isso sem o pacote, né? Então, que o Rio de Janeiro teria que honrar, nesse momento que não tem caixa, nem para pagar despesa com pessoal, despesa obrigatória, que ele tem. Então, o que o pacote faz? Ele empurra isso para frente, só que com diferencial. Ele aumenta isso aqui. Porque não tem orçamento federal. Por isso que eu falo que não é socorro. O que o governo federal vai fazer com o Rio de Janeiro é botar o Rio de Janeiro para se endividar mais. Para quem tem aquela trajetória de endividamento e busca o equilíbrio dela, no primeiro momento o que você vai fazer é aumentar a dívida consolidada líquida. Então eu vejo com problema isso aqui, até porque o próprio governo de Minas Gerais, o atual, né, questiona essa equiparação do que o governo de Minas deve, do que o governo federal mede. Então, a gente tinha que trazer essa questão com mais força aqui no estado do Rio de Janeiro, porque até alguma parte dessa dívida aqui você pode questionar. E tem um detalhe que eu ia falar no final, mas eu já falo agora. Quando você assina o pacote do governo federal, tem uma cláusula ali que você não pode judicializar a dívida. Que quer dizer o seguinte, a gente concorda com o que a gente deve ao governo federal. Por isso que provavelmente o governo de Minas vê com muito cuidado ele assinar esse pacote, se ele quer questionar a dívida com o governo federal, porque quem assina não pode mais questionar. Bem, como eu já falou ali, eu concordo, ou seja, a nossa interpretação é que não houve uma bonança econômica estadual. Esse talvez seja um grande ponto de narrativa complicado que a gente tem que superar. Para isso a gente tinha que ter aqui uma maior profundidade na reflexão do quadro da estrutura produtiva do Estado do Rio de Janeiro, para a gente ver a gravidade do problema. E, às vezes, a gente acha que porque trouxe uma grande indústria ou porque fez grandes eventos, é sinal de que, então, há uma trajetória sustentada de recuperação do Rio de Janeiro, o que, de fato, não houve. A gente vê esses dados, o reflexo disso, como já mencionei antes, na arrecadação tributária. Então, ao meu ver, não houve bonança econômica. Eu vejo que aqui é um cerne estrutural do problema. Por isso eu quero ampliar o debate, não é só a gestão. Você tem aqui uma economia que está numa crise estrutural de longa trajetória de desenvolvimento. Aí você pode até questionar incentivo fiscal. Por que o incentivo fiscal não garantiu uma retomada de uma trajetória mais sustentada? Mas, ao meu ver, então, não há uma bonança econômica. Ao meu ver, ao contrário, aos efeitos bastante visíveis de uma desindustrialização nacional, onde o Rio de Janeiro, o estado do Rio, é um dos epicentros disso.
isso traz uma trajetória problemática de arrecadação. E é isso que a gente está chamando aqui, não vai dar tanto tempo de desenvolver, né, mas essa ideia de uma estrutura produtiva oca. Então, esse é um conceito que valeria a pena estar mais presente no debate, para prós e contras, a favores ou não, mas, ou seja, o que me angustia é isso não estar sendo levado em consideração. O que parece é que a economia do Rio estava indo muito bem, estava com crescimento contratado, e, de repente, foi um mau gestor que gastou mal o dinheiro. E não é essa a realidade, não é tão simples assim. Bem, o Mauro citou isso, aqui eu apresento os dados, né? A gente percebe justamente isso quando a gente vai ver esse diferencial, que comparando o Rio e São Paulo, a diferença do PIB e da receita tributária, a gente vê uma descompatibilidade. Se o Rio de Janeiro tem 3 vezes menos em termos de PIB, em termos de receita tributária, é 5 vezes menos. Então, o que explica? Eu não estou querendo, veja bem, que o Estado de Janeiro tivesse o mesmo PIB de São Paulo. Mas o que explica, considerando as proporções de porte da economia regional, a gente tem uma arrecadação tributária não proporcional. Aí, ao meu ver, são 2 explicações. Uma que, se der tempo, eu avanço no final com certo detalhamento, que são questões tributárias federativas, os questionamentos de uma série de coisas, né? Ou seja, a Lei Candir, a própria atualização dos royalties do petróleo, que está travado ali na ANP, a securitização da dívida ativa, então tem uma série de possibilidades. Mas também a própria estrutura produtiva, ou seja, falta de adensamento produtivo, ou seja, quanto menor é a agregação de valor, menor a capacidade desse impacto. Bem, avançando aqui, né, porque eu tenho um tempo restrito, então aqui é só para mostrar como é que se reflete isso em alguns dados de desenvolvimento. Então, aqui você pega a série de valor adicionado bruto, você mostra, então, uma trajetória de agregação de valor no Rio de Janeiro, que é o vermelho, menor que a média nacional, mas pior do que isso, com uma trajetória de boca de jacaré, né? Ou seja, você vai abrindo, né? Então, ou seja, pensando que se temos dificuldade de competitividade nacional, o caso do Rio de Janeiro é pior ainda. Os únicos anos que o Rio de Janeiro se aproxima da média nacional não foi porque o Rio de Janeiro foi melhor, mas foi porque a média nacional piorou. E se a gente pensar nos anos 70, 80, 90, a diferença ainda era muito maior. Exatamente. Bem, e aí eu vejo nisso um problema de especialização setorial, por isso que eu acho que o setor conta aqui. Se a gente ficar produzindo coisas de baixo valor agregado, evidentemente, é que você vai ver, eu pego aqui um dado de 1970 e comparo ali com os últimos anos, né? Você vai ver que há uma concentração em só 3 setores da estrutura industrial. Então, o Rio ficou basicamente especializado em commodities. Aí você vai falar, o Brasil também, só que no caso do Rio de Janeiro, foi mais do que o Brasil. É importante falar, o Mauro gosta de fazer essa colocação histórica, não era assim. A economia do Rio de Janeiro, até os anos 70, em particular, era uma economia extremamente diversificada. Então, na verdade, foi o que sobreviveu. Não é uma especialização no sentido lógico, de que eu estou fazendo as coisas porque isso aqui a gente desenvolve. Foi o que sobreviveu. Eu gosto de brincar, se São Paulo pudesse pegar o petróleo do Rio de Janeiro de canudinho e explorar lá, ele fazia, mas não dá. Então tem que fazer a base de exploração aqui. Mas se você pegar a indústria do petróleo, ela não está no Rio de Janeiro. Então, nem essas vantagens ali naturais a gente soube aproveitar para adensar a estrutura produtiva do Rio. Bem, aí o impacto disso, aqui o royalties do petróleo. No momento conjuntural, despencou o preço do barril, despencou o peso, então, dos royalties, participações especiais na receita total. Em um ano, né, você cai para uma taxa sem precedente na proporção da receita total do Estado. É o que eu gosto de falar, o rei ficou nu. Mas só que, apesar do rei ter ficado nu, ninguém coloca que tem uma estrutura produtiva oca, que tem um problema nessa estrutura de arrecadação. Aqui o indicador, a variação do ICMS, passando bem rapidamente por causa do tempo, peço desculpa. Então a gente vai ver que primeiro aqui o efeito aqui principal da queda vai ser o petróleo, ok? Mas só que no último ano, visivelmente, já é o efeito do serviços e indústria. Então, ou seja, é um efeito pesado de uma recessão. Então, imagina, numa situação de estrutura produtiva oca, já estruturalmente com uma baixa capacidade de arrecadação, de repente, você despenca. E o que você dependia, que era a sua âncora, que era o petróleo, foi a primeira coisa a despencar.
Então entra numa trajetória cumulativa recessiva. Muito mais do que um problema simplesmente de finanças. Passo rápido isso aqui, o Mauro já falou isso, é importante frisar, isso aqui é dados do Tesouro também, isso é do último relatório, não é desse que saiu agora recentemente, mas do ano passado, que colocava ali que o peso da despesa com o pessoal em termos de despesa primária do Rio de Janeiro não é nenhum absurdo, ele estava na média. Isso em termos do que a gente tem de fato ali. Claro que na variável você vai ter um gasto com o pessoal crescente. Mas, ou seja, não é nenhum absurdo o que o Rio de Janeiro hoje gasta com o pessoal, do ponto de vista da sua despesa. Agora, com uma ponderação. No momento que o Rio de Janeiro corta em tudo, ou seja, que a despesa com o resto todo zera, é natural que, quando você pegar e atualizar isso para 2016, vai haver um aumento de concentração. Porque, basicamente, o Rio de Janeiro só está conseguindo pagar pessoal. E nem pagar a contento. Então, esse é um indicador que a gente tem que tomar com muito cuidado num momento como esse. E aí a gente tem que entender também, às vezes eu gosto de falar que, no começo desse debate sobre crise fiscal, a gente achava que estava ficando maluco, porque sempre eu e o Mauro Osório falava que faltava concurso público no estado do Rio de Janeiro. A gente tem uma máquina extremamente desestruturada por décadas, que não foi recuperada. E aí, num momento como esse, de repente fala, mas tem que reduzir o tamanho do Estado, tem que cortar em pessoal. Mas aí, peraí, mas será que esse é o caso do Rio de Janeiro? Essa é a especificidade do Rio de Janeiro? Tem uma máquina inchada? E aí você vai ver aqui, primeira variação, você compara aqui a variação, você vê aqui que a variação de 2006 para 2015, pegando o início do governo Cabral, foi só de 1,2, abaixo da média nacional. Isso aqui é o setor público estadual, tá? E essa média aqui é a média do setor público estadual do Brasil como um todo, ok? Se você pegar anos mais recentes, depois que a crise então fica mais evidente, você vê que há uma retração do emprego público. Bem, aqui o Mauro já citou esses dados, eu não só vou passar rápido por eles, que é o peso, então, do gasto com o pessoal em termos do poder executivo. Isso é um ponto importante para a gente qualificar o debate. A gente tem que separar poder executivo de poder judiciário e legislativo. Senão a gente vai estar cortando em áreas que são áreas fins de interesse da população. Só para finalizar, já sei que eu estou com o tempo. É importante, que o Mauro não citou esse gráfico, ele às vezes coloca, então vou colocar, ele só falou, que é assim, então vamos discutir austeridade com um pouco mais de cautela, ou seja, onde é importante a gente discutir de fato, aonde tem algum exagero. Aí você pega aqui, compara, que é por per capita, para ver o impacto na população. O peso do Legislativo, Judiciário e Ministério Público e Defensoria, aqui eu somo isso, comparei Rio, São Paulo e Minas. Agora, vamos ver em saúde e educação. Ou seja, há uma inversão. O Rio gasta pouco em saúde e educação e gasta muito em legislativo e judiciário. Curiosamente, o judiciário é o que, pela questão dos arrestos, o entendimento do STF, é o único que não tem salário atrasado. Então, quer discutir austeridade? Vamos entrar num debate ali para botar os dedos na ferida. Ok? Bem, finalizando então, essas questões aqui que eu falei que é uma série de medidas que se pode fazer, isso aí depois eu posso falar no debate. E aí a última coisa que eu quero falar é essa último slide. São os meus alertas aqui. Porque é importante entender. Primeiro eu já mencionei, né? Ou seja, assinando o pacote, você não pode questionar judicialmente. Então é você aceitar o que o governo federal coloca como dívida. Isso é um ponto que, como a gente vê no debate com outros estados, tem controvérsia aí. Tem controvérsia aí. Bem, o segundo alerta, o Mauro Osório, no momento ali, fez o convite para a Vescov assumir o governo do Estado e dizer aonde ia cortar. E eu queria dar uma notícia triste. Ela já assumiu o governo do Estado a partir do momento que assina esse pacote. Por quê? Porque você vai fazer um conselho de supervisão, isso aqui são trechos do termo, tá?
que acompanha as contas do Estado com acesso direto e grifo, por meio de senhas e demais instrumentos de acesso ao sistema de execução e controle fiscal. Então, ela já controla o cofre do Estado do Rio de Janeiro. Não precisa ser governadora, não precisa de democracia para ela assumir isso. Porque você assinando o pacote, você nem na dívida brasileira com os entes internacionais, você deu acesso com senha ao FMI. Tem tempo, isso aqui, ou seja, é uma perda clara de autonomia federativa, de autonomia fiscal, de discussão de programas públicos. Que é ela que vai dizer onde pode, onde não pode, onde gasta, onde não gasta, mas espera aí. Por enquanto, ainda ela não se candidatou a governadora do Estado. Bem, então, e o terceiro ponto é aquilo que eu também já mencionei, então passo rápido, ou seja, a preocupação é só com a dívida líquida, estabilizar isso. Não há nenhuma preocupação com ações indutoras do gasto público, ou aonde que, de fato, cabe o gasto público, que ele é importante para redinamizar a economia, para garantir os programas e as políticas públicas. Não tem isso. Não tem essas cláusulas de barreira, podemos dizer assim. E aí, qual é o problema? Vamos supor que vai ter uma modelagem para os próximos anos, para voltar a ter capacidade de dívida. Vamos supor que eles errem. A economia não é uma ciência exata, erraram ali na modelagem. Tiveram uma prospecção, fizeram ali uma expectativa de retorno do Rio de Janeiro ao azul, mas errou. O que acontece? Alerta 4. Caso haja divergência entre os valores realizados e os valores estimados pelo plano, este deverá ser compensado, a modo de não comprometer o resultado final do equilíbrio. Então, ou seja, eles não erram, senhores. Porque se eles errarem, vai cortar de outro lugar. Então, ou seja, tem um risco aqui não batendo as metas. Vamos supor, erraram a modelagem. Mas o problema é, não vão refazer a modelagem. O que eles vão fazer é cortar em políticas públicas. Então, esse é um problema. Por isso tem que ter um certo cuidado com o que está assinando. Porque está assumindo um compromisso. Tem que ter ali alguns graus de liberdade para negociação futura. É isso que eu estou querendo mencionar. Senão, isso aqui vai cair de cima para baixo. Não bateu a meta que a gente quer, eu tenho acesso ao sistema, eu corto. Opa, desculpa. E o alerta 5, então, é que o problema, veja bem, a gente vai falar assim, não, mas quando acabar a gestão pesão, isso vai melhorar. Não vai. O colega lá de Espírito Santo falou, a gente pode ganhar a eleição e tal, nosso discurso está organizado e tudo mais, mas o problema aqui é que eu coloco, e essa é a minha última frase, quem ganhar o governo do Estado do Rio de Janeiro não tem programa, não faz diferença ter programa. Por quê? Porque o programa já está contratado. Quem vai gerir as contas do Estado já está aqui definido. Isso é um problema em termos de lei de responsabilidade fiscal, porque o que diz a lei de responsabilidade fiscal? Que você não pode deixar restos a pagar para uma gestão futura, não é isso? Você está assinando um compromisso aqui que a outra gestão tem que dar continuidade. Como é que fica a democracia num caso desse? E eu termino com isso. Obrigado. Bruno. Bem, sobre o Rio perseguido, também não ficou claro. Minha fala é o seguinte, não é que eu acho que o Rio está sendo perseguido. A minha angústia é que o Rio não defende os seus interesses. Ao contrário. Muito mais do que consolidar essa noção de comportamento passivo e achar que a gente está sofrendo. Tem muita gente que acha isso, né, que o Rio é porque foi capital e tal, então deveria ser. Mas não é esse o nosso ponto, pelo menos eu gosto de frisar. Eu vejo com certa angústia, talvez por esse vazio de reflexões sobre a economia do Rio de Janeiro, essa dificuldade que a gente tem de defender seus interesses. Um debate como esse, eu vejo Minas Gerais tem apresentado ali, está politizando o debate, está colocando questionamentos. Por quê? Porque ela tem uma tradicional reflexão sobre a economia mineira e quais são os interesses. Ou seja, você chega nesse ponto de ver a nuance federativa do problema. Uma vez eu estava conversando com o Paulo Artung, no Espírito Santo, sou muito amigo do Luiz Paulo, desculpe, sou desastrado, já estava demorando. Mas eu estava conversando com o Paulo Artung e ele estava dizendo o seguinte, aqui em Espírito Santo não tem conversa.
quando está em jogo a questão nacional, o interesse regional, nós ficamos com a questão regional. O Rio de Janeiro, historicamente, é o contrário. A gente abre mão da questão regional, na política, em função do interesse nacional. Eu acho que a gente tem que começar a mesclar mais um pouco essas coisas. Não é para ficar chorando, como muitos fazem, como o Garotinho fazia, o Brizola fazia. É para ter uma estratégia, construir uma estratégia, fazer um debate e uma defesa também a partir dela, com consistência. Deixa eu falar aqui, nós não vamos me roubar o tempo de novo. Mas, enfim, sobre a questão de despesa do pessoal, uma coisa que talvez faltou eu enfatizar na apresentação, você tem apresentado pelo Tesouro que houve uma expansão da despesa que o pessoal considerável. Mas quando você vai ver por categorias, por funções de governo, fundamentalmente é na segurança. É uma opção que se fez. É uma opção que a própria sociedade, no momento como agora, que está com militarização, vindo de tropas e tal, ela coloca a própria opinião pública, ou seja, problema de segurança como prioridade número 1 do governo do Estado. Então, ou seja, cabe também uma reflexão da sociedade até que ponto que a questão de segurança pública no Estado do Rio de Janeiro, uma gestão estadual aguenta. Porque o que mais cresceu em termos de gasto nas últimas gestões foi na pasta de segurança, inclusive em despesa com o pessoal. Contratação de novos soldados, esse tipo de coisa, com programa de UPP, esse tipo de coisa. Então, você tem que fazer uma opção. O Estado aguenta, é um problema de segurança nacional, então você tem que criar, de fato, que a gente sempre se fala, mas não avança, uma política nacional de segurança, talvez com fundo participativo, para enfrentar esse problema. Então, eu queria fazer esse alerta, porque quando você vai ver, por exemplo, o outro lado da moeda, vamos falar, por exemplo, da UERJ, né, que é onde eu sou servidor. A gente fez uma série de concursos num período recente. Mas esses concursos, boa parte deles, a gente teve que entrar na justiça para pedir, porque era a defensoria cobrando que faltava fazer concurso, porque tinha uma série de áreas ali que estava com trabalho provisório, com professor substituto. Então, na verdade, você trocou aquele funcionário que estava ali meio... por alguém que, de fato, ali vai fazer uma carreira, é pesquisador, pode exercer ali plenamente as suas funções. Então, de um lado, tem esse problema. Quando o Mauro brincou com vocês, tem casos de secretaria aqui, estaduais, que agora nem sei mais se continuam sendo secretarias isoladas, por exemplo, Secretaria de Turismo, né, que quase não tem ninguém. É curioso, né, Mauro? Porque falam que a vocação do Rio é turismo, e a Secretaria de Turismo é uma das mais... Tem 3 técnicos. Tem 3 técnicos. Deixa eu te interromper só um pouquinho para dar licença para a Renata, porque ela tem um voo para tomar daqui a pouco e ela tem que sair. Okay, obrigada. Tchau. Obrigado. Tchau. Então, é curioso isso, né? Não sei se com 3 técnicos você consegue fazer uma política de turismo estadual. Você pega um caso que é emblemático ali para a defesa dos interesses, eu acho, pelo menos. Você tem o CEPERJ, né, que seria um centro para pesquisa, estatística, produção de relatórios, para você ter reflexões para auxiliar a gestão. No primeiro rodada de pacote, ali em novembro, de cortes, aquilo que passou na Leste, uma das medidas que ele queria era acabar com o CEPERJ. O CEPERJ, o Mauro sempre, ele não falou isso hoje, né? Tem um estatístico, não é isso? Falei. É um estatístico. Que relatório de planejamento para discutir interesses você vai fazer com um estatístico? Então, a gente tem que entender essas coisas que é da realidade, da especificidade do problema. Porque, senão, por exemplo, a gente vai... Uma coisa que eu acho importante, a Lei Candir. Eu acho trágico a gente tem que fazer uso, geralmente a gente fica usando, um relatório que é feito por uma fundação do Pará. Quando a gente, um estado do porte do Rio de Janeiro, não tem uma fundação capaz de fazer um relatório próprio que ancore a gestão para ela entrar numa mesa de negociação com o governo federal. Isso não é Rio perseguido. Isso é Rio desestruturado, é outra coisa, né? É esse tipo de coisa que a gente tem que ter preocupação para que o remédio não vire um veneno. Ou seja, dado que vai ter uma contenção, inclusive vai ter um teto de gasto estadual, a gente, às vezes, como a gente não vai controlar as opções do governador, às vezes ele vai acabar de vez, estrangular de vez essas áreas. Porque isso não tem ali nenhuma cláusula que fala, não, você tem que garantir ali um mínimo para tal coisa. Os mínimos, só para terminar com uma provocação,
ele supostamente não cumpre. Você tem um mínimo para uma coisa de impacto social, que é o tema daqui. Mínimo para a FAPERJ, Fundação de Pesquisa do Estado, que beneficia todos os pesquisadores, porque qualquer um pode concorrer aos editais, enfim, publicações de livros. No último contas de governo do ano passado, ele não cumpriu o mínimo. Isso pode ser entrar com processo de improbidade administrativa, inclusive sofreu impeachment. Na LERJ, já passou na Comissão de Orçamento a aprovação das contas. Então, a gente tem que entender essas opções, porque nem tudo está protegido. Às vezes, a gente só fica preocupado com a questão da dívida. Mas, ou seja, tem coisas que são, de fato, que é atribuição política social ou política de desenvolvimento tecnológico, que seja, que está sendo conduzido dessa maneira por esse marco de poder que o Mauro Osório, enfim, já discute aí há tempo, pode falar melhor do que eu. Então, acho que esse é o ponto que eu queria para encerrar. Agradeço.